Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima, esse podcast que quer propor um diálogo, uma conversa para a gente entender essa relação entre campo e cidade, essa relação entre agricultura e mudanças climáticas, entre o que acontece no campo e o bolso do consumidor, o dia a dia do nosso alimento, o que chega no nosso prato, no nosso supermercado, na nossa comida do dia a dia. É sempre bom falar com vocês aqui sobre essa relação que muitas vezes não está tão clara ali para o consumidor. E a gente recebe muitas pessoas aqui do agro de uma forma ampla, né? Dentro do agro cabem muitas caixinhas, dentro e fora da porteira. A gente está falando aí de um Brasil super extenso, com muitas culturas, com muitas formas de cultivo. E hoje a gente vai trazer um assunto muito delicioso, inclusive, para vocês, porque está muito presente no nosso dia a dia, que é falar de fruticultura, falar um pouco do consumo do brasileiro de frutas, e não só frutas, mas também verduras, legumes, falar de como que o brasileiro tem olhado para essa diversificação na feira, no supermercado, e também qual que é o potencial do Brasil para exportação. Se a gente está exportando o suficiente, se a gente poderia exportar mais, o que a gente está exportando, para quais países. Então, falar basicamente de consumo interno e externo com dois representantes aqui desse setor. Muito obrigada pela participação de vocês, Júlia Occhi, também Mari. Luiz Roberto Barcelos, dois nomes que olham aí para a fruticultura e para o varejo, estão olhando para o campo, estão olhando para essa comercialização. Então, agradeço muito a participação de vocês. Obrigado. Gostaria que vocês se apresentassem, então, falassem um pouquinho melhor da atuação de cada uma das entidades, falar um pouquinho do que vocês acompanham há décadas em relação a essa dobradinha campo e comércio, né? Gostaria de começar, por gentileza, com o Luiz, que é uma sumidade aí também do setor. Obrigado. Bom, eu sou o Luiz Roberto Barcelos, eu sou um fruticultor e membro, fundador da Abra Frutas, né, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas. Estamos instalados em Brasília há 10 anos, onde a gente defende os legítimos interesses desse setor da fruticultura. Queria te parabenizar por esse programa, porque realmente acho que é uma grande necessidade essa integração do campo com a cidade, para que a gente possa viver em paz, produzir um bom alimento e ter que os nossos consumidores consumir um alimento saudável. É isso, a ideia é a gente levar essa informação para o máximo de pessoa possível. Muito obrigado também, Júlio, pela sua participação. Obrigado pelo convite, Mari. Bom, eu sou o Júlio Occhi, sou varejista, supermercadista, estou aqui hoje representando a IFPA, que é a International Fresh Produce Association. Estou como vice-presidente do conselho aqui no Brasil. Né? A IFPA é a maior associação de frutas, verduras e legumes do mundo, é uma associação americana, mas estamos aqui no Brasil há bastante tempo já, fomentando, promovendo, incentivando o aumento do consumo de hortifruti no Brasil. Obrigado, Mari. Pois é, então eu já vou puxar por esse gancho que você falou do aumento do consumo aí dos hortifrutis, né? Vamos falar de uma forma mais abrangente, assim, exatamente para abarcar aí o FLV, né? Frutas, legumes, verduras. Queria entender um pouquinho como que vocês avaliam hoje o consumo do brasileiro. Eu sei que a gente não está falando aqui de nenhum censo, né? Mas, enfim, existe aí uma atuação grande de vocês no campo, no varejo, e a gente sabe até por pesquisas que, enfim, ao longo dos anos, que o Brasil consome menos frutas, verduras e legumes do que a própria Organização Mundial da Saúde sugere, né? A gente tem ali uma porcentagem de gramas por dia e o brasileiro está sempre consumindo menos do que isso. Eu queria ouvir um pouquinho vocês a respeito disso. A gente está falando disso por quê? Vocês acham que é uma questão de cultura do brasileiro? Vocês acham que é algo relacionado a preço, desconhecimento, falta de criatividade na receita? Queria que vocês dessem um pouquinho dessa impressão de vocês, por gentileza. Vou começar com isso. Assim, eu tenho alguns dados da fruticultura, dados do IBGE. Óbvio que eu acho que sim, a gente precisa aprimorar muito mais essas informações, mas era uma base importante. Ela diz que o Brasil consome, em termos per capita, em torno de 56 quilos ano, quando a Organização Mundial de Saúde preconiza pelo menos 120
Tá? Isso vai dar algo em torno de 350 gramas por dia, né, de frutas. Então você vê que a gente ainda está assim, pela metade daquilo que é preconizado. Países do primeiro mundo já estão acima disso, né? 140, 150, caso da Alemanha. Até os Estados Unidos, que é conhecido como, né, o junk food, que tem aquela alimentação ruim, já consome acima de 120 quilos. Né? Então, realmente, assim, qual é a causa disso? Né? A gente tem algumas também que é importante a gente ressaltar. Primeiro, realmente, a cultura. O brasileiro não tem a cultura de se alimentar de HF, né? E isso acaba, então, prejudicando. E também há um estudo que o hábito alimentar é criado na infância. Ou seja, né, se os pais não passarem essa situação para o filho não vai consumir. Não se prolonga pela vida. E aí, se o pai e a mãe não estão acostumados a comer fruta, dificilmente o filho vai. Então, isso acaba, vamos dizer, entre aspas, perpetuando, porque você vai passando as gerações nesse sentido. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem que, uma hora, quebrar isso. Né? Uhum. A gente está falando de educação alimentar. De educação alimentar mesmo. Né? Até a gente sabe que hoje a população ela tem até um sobrepeso, a média da população brasileira. Né? Ela não é em termos de peso, assim, o que recomenda o saudável é um pouco acima mesmo, de um modo geral, inclusive nas classes mais baixas. O outro problema é realmente a questão do preço. A fruta brasileira ela chega no supermercado num preço elevado. Né? A gente mesmo vê, a gente produz melão, quando vejo um melão, um preço que está no supermercado aqui é altíssimo. Né? Então, assim, nós temos a questão do desperdício, né? Que é um problema, né? Que a gente acaba, às vezes, não aproveitando bem aquelas frutas, ou seja, aquela exigência, a fruta é perfeita, então isso acaba, né, hoje na Europa... A fruta está feia e a galera não compra. Não compra. Então isso tem um custo, porque você custou você produzir aquilo foi jogado fora, né? Então aquela história vai lá, apalpa a fruta, todo mundo apalpa a fruta, depois vai ficar ruim, ninguém vai depois comer aquela fruta lá, entendeu? Então o desperdício e a perda, que é outro problema, que é a questão do transporte, né? De você sair às vezes de locais mais longínquos, e a fruta não chega numa condição muito boa, né? Às vezes até a própria cadeia de frio. Às vezes a fruta precisa de uma cadeia de refrigeração para ter uma vida útil boa, para chegar bem no consumidor. E muitas vezes essa cadeia de frio é quebrada. Então a forma como se manipula, muitas vezes, né, como se armazena, tudo isso gera perdas e desperdício que faz com que reflita lá no final o preço mais alto. Então, se a gente tem uma produtividade maior chegando para o consumidor, sem dúvida, o produtor não precisa cobrar tão caro esse mercado. Toda a cadeia precisa cobrar menos, que todo mundo ganha mais. Então, eu acho que, assim, de cara, eu elencaria esses dois fatores como um dos grandes inimigos. E a gente tem uma pesquisa que fizemos há mais de 10 anos lá na CNA, e ela está atualizada, apesar desse tempo todo, não deve ter mudado muito, onde diz que o consumo de fruta brasileira está na classe A e B, um pouco na C e nada na D e E. E eu já vi pesquisas fora do Brasil que é muito claro assim, quando o poder aquisitivo vem, a pessoa começa, aquela pessoa que tem uma demanda reprimida no alimento, ela não vai para o HF, ela vai justamente para aquela fruta, para aquele alimento ultraprocessado, as bolachas, aquelas coisas todas que é ruim. Depois ela acaba ganhando sobrepeso. Isso eu estou falando um pouco de histórico, né? Não é assim. Aí ela começa, então, a se cuidar um pouco melhor e aí ela começa a fazer um alimento um pouco mais saudável. Essa é a realidade. Interessante esse quadro. Eu vou passar para o Júlio para pedir também as suas impressões. Eu sei que você está falando pela IFPA, mas você tem muito conhecimento do varejo. Sim. Também. Então, eu queria que você trouxesse essa percepção também desse preço que o Luiz falou e também de como que o varejo pode incentivar esse consumo, ou pelo menos a gente vê que algumas redes supermercadistas, por exemplo, deixam a fruta bem na entrada. Bem na entrada do supermercado para ver se chama atenção. É uma forma também de tentar educar, de também tentar brilhar o olho desse consumidor? É também, mas é assim, Mari, como eu disse, né, eu sou varejista, né, então eu sempre fui varejista. Tudo isso que o Luiz falou, realmente, assim, é a nossa realidade, sabe? Essa necessidade pelo produto perfeito realmente tem um impacto no preço de venda do produto no varejo, sabe? Porque, assim, a gente não consegue aproveitar 100% de uma caixa de produto que a gente recebe, né? Por vários motivos, né? Que o Luiz citou. Cadeia de frio, é uma logística inadequada, é o fato das pessoas estarem sempre manipulando, né? O cliente, os nossos colaboradores sempre manipulando. Então isso acaba gerando o que a gente chama de quebra. Uhum. E essa quebra, querendo ou não, ela acaba sendo embutida no preço de venda do produto, né?
Então isso aumenta mesmo o preço de venda. Com relação ao que você falou, assim, o fato do hortifruti estar na entrada da loja, tem uma história que é mais ou menos assim. Antigamente, né, como a gente estava falando, na década de 80, o lugar onde a gente... Assim, o pessoal comprava muita fruta, além da Feira Livre aqui em São Paulo, eram os sacolões. Né? Sim. Então, os sacolões era o lugar onde o consumidor mais comprava fruta. Por quê? Essa estatística que o Luiz fala, realmente o consumo maior de hortifruti estão nas classes A e B e alguma coisa na C. Os sacolões, quando chegaram na década de 80, a intenção era fazer com que as classes C e D pudessem consumir hortifruti. Tivessem mais acesso. Tivessem mais acesso. Tanto é que assim, as prefeituras usavam isso como campanha eleitoral. A gente vendia todos os itens a um preço único. Né? E na entrada da loja a gente dava 2 sacos plásticos de 10 quilos. Então o pessoal misturava tudo. Batata, tomate, cebola, laranja, chuchu, tudo. Mas era o preço mais ou menos hoje, para você ter uma ideia, naquela época equivaleria mais ou menos a 35 centavos de dólar hoje. Então você imagina você comprar tudo de maçã, batata, chuchu, tudo por 35 centavos de dólar. Né? E aí vendia muito. A gente tinha loja que a fila começava uma noite antes. Porque era Se fosse hoje, começaria também, né? Com certeza começaria. Né? Mas enfim, e aí os supermercados começaram a perceber que esse segmento do sacolão estavam crescendo. Né? E aí o supermercado naquela época, eles trabalhavam com fruta de alta qualidade, mas num preço a varejo muito alto, em vista do preço que a gente praticava nos sacolões. Só que os supermercados perceberam o seguinte, peraí, o pessoal trabalha só de quinta a domingo, das 7 da manhã a 1 da tarde. Então eles têm a recorrência do cliente, do consumidor, pelo menos uma vez por semana. E o supermercado naquela época, com inflação, o cliente fazia muita compra do mês. E não voltava durante 30 dias. Não voltava mais, durante 30 dias. E aí o supermercado começou a se movimentar para aumentar o fluxo da loja e o hortifruti conseguia trazer cliente uma vez por semana, pelo menos, na loja. Que interessante. Né? E é um negócio vistoso, bonito, né? Agradável, colorido, né? Assim, cheiros, isso. Isso foi fazendo com que esse layout fosse mudando e agora assim tá vindo muito para a entrada das lojas mesmo, porque chama atenção, sabe? E a gente pela IFPA, a gente tem feito campanhas sazonais, né? Para incentivar um pouco mais o consumo, porque é a melhor época para o consumidor poder comprar. Porque assim, na safra do melão, né, Luiz, é a época que o melão está na melhor fase, está uma delícia e está com o melhor preço, né, Luiz? E aí o Luiz, né, produz melão o ano inteiro, mas tem uma janela no ano que ele está excepcional. Então a gente faz uma campanha de sazonalidade para incentivar o consumo do melão. Do mesmo jeito, a gente faz uma campanha de sazonalidade para para incentivar o consumo da maçã. Porque qual que é a nossa ideia? Ensinar o consumidor a comprar o melhor produto pelo menor preço na melhor época do ano. E assim a gente passa o ano inteiro consumindo a fruta na época certa. Fomentando aquilo que está exatamente fazendo mais sentido para aquela época, tanto para o produtor quanto para o próprio consumidor. Exato. Em relação a preço. Porque para o produtor também é importante isso, porque claro. No pico da safra ele também quer escoar, quer vender mais e incentivar muito o consumo dessa fruta, né? E como que você enxerga isso, Luiz? Porque eu sei que você está falando aqui pela Abrafrutas, mas você tem uma atuação muito forte na produção de melão. E a gente está falando de uma produção que olha para o consumo interno e externo. Mas é isso, quando a safra está cheia aqui, existe um esforço mesmo, né? Esforço no bom sentido de estar perto do varejo, estar perto, por exemplo, de uma IFPA que olha para essas campanhas de sazonalidade, para despertar essa educação que a gente estava falando antes. O grande problema, vamos dizer, dos produtos frescos, né, que é o HF, é realmente a perecibilidade, né? Você colheu e tem uma vida útil que não é muito longa, né? Melão, 30 dias, 35 dias, né? Algumas frutas você consegue até um pouco mais de tempo. Então, realmente, principalmente para o pequeno produtor, a cultura familiar, que não tem uma grande estrutura de estocagem,
é um risco, né? Você realmente não conseguir comercializar naquela velocidade. E hoje isso tem diminuído com tecnologias de genética, de adubação e própria de câmaras frias, mas você tem uma concentração muito grande. No passado, eu lembro que a manga, você colhia a manga em 8 semanas. Imagina, dos 10 meses você tinha manga em 2 meses. Então, óbvio que naquele momento o preço despencava, ninguém queria pagar porque todo mundo estava mandando naquele momento para o mercado. Então, hoje, com alguns produtos e alguns hormônios que você consegue, hoje praticamente já quase o ano inteiro, para diminuir esse risco. Mas esse tipo de programa da FPA, e realmente a FPA ela olha para a cadeia toda, desde a produção, a logística, a distribuição, né? Então, realmente, isso é bom, porque você já minimiza aquele problema. E a exportação, ela também vem um pouco nesse sentido, porque quando você tem um mercado só, fala, quem tem um não tem nenhum. Então, você tendo 2 mercados, o interno e o externo, você muitas vezes também dá uma equilibrada. Às vezes você está mandando para a Europa, uma época, e aí entrou um frio muito grande, caiu o consumo lá, então você manda um pouco mais para o Brasil. Aí pegou aqui no Brasil uma época que choveu demais aqui, diminuiu o consumo. Então, você tendo 2 mercados também sempre ajuda o produtor a manter um preço mais justo para ele se remunerar, dando uma dividida em relação a esses mercados. Interessante isso, porque a gente está falando de uma aptidão brasileira exatamente para isso, para atender 2 mercados, 2 entre aspas, porque aí quando a gente olha para o mercado externo são vários mercados, vários países, né? Mas quando a gente olha para uma... A gente estava falando um pouquinho isso antes nos bastidores, assim, quando a gente fala do agro exportador, ou até mesmo esse agro que olha para o mercado interno, a gente, muitas vezes, eu digo no sentido de o setor, muitas vezes, dá uma separada, e a fruticultura nem sempre está inserida nas grandes discussões do agronegócio, ou pelo menos não está tanto no radar, não está na mesa de negociação, não está no próprio olhar do consumidor. Muitas vezes não consegue identificar que fruticultura também é agro, também é produtor rural, também tem toda uma questão, né, enfim, de safra, de sazonalidade, de preço, de logística. Queria ouvir um pouquinho vocês em relação a isso, porque me parece que há uma oportunidade muito grande de fazer mais sinergias e de a fruticultura estar mais inserida em políticas públicas, ou quando a gente olha, por exemplo, o próprio Plano Safra, né? Sempre se fala muito de Plano Safra olhando para grãos, para pecuária, ou olhando para a agricultura familiar, e a fruticultura está onde nisso, assim, né? Queria ouvir um pouquinho vocês em relação a como daria para entrar mais no agro. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Mari? Eu acho que assim, a gente tem que educar o povo, mostrar para o consumidor que a fruticultura faz parte desse agro, né? Como o Luiz disse agora nos bastidores, a fruticultura é quem mais emprega no agro, né, Luiz? É a fruticultura. Mas eu acho que nós, brasileiros, a gente ainda tem a fruticultura muito como uma agricultura familiar, sabe? Do pequeno sitiante, né? Eles ainda não enxergam o potencial todo do Brasil e da cadeia, da indústria da fruticultura no Brasil, sabe? Profissionalizado. Com processos. Muito, né? Então o pessoal ainda não enxerga isso. Então, a hora que a gente, né, brasileiro, a gente escuta falar de agro, a gente sempre vai associar a soja, a milho, a café, né? Aí quando começam a falar de agronegócio, entra até a pecuária no meio, né? E acaba que a fruticultura, a horticultura, né? As folhas no geral também acabam que não aparece. Mas a gente emprega muita gente, né? A gente emprega muita gente. Eu acho que a gente tem a hora que a gente conseguir comunicar tudo isso, mostrar todos esses diferenciais que a gente tem na fruticultura, na horticultura, né? Eu acho que o consumidor também vai começar a enxergar com outros olhos, sabe? Porque o consumidor, às vezes, ele acha que um produto... Vamos falar do melão, que o Luiz está conosco aqui. Ele acha assim, o melão está caro. Mas não é... Tem uma tecnologia grande embarcada por trás disso, né? Tem milhares de pessoas envolvidas num processo de produção de melão, sabe? E acaba que a pessoa fala assim, mas um pacote de bolacha, alguma coisa, um produto
altamente industrializado, custa mais barato e alimenta, mas não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem um desafio grande de mostrar para o consumidor brasileiro que somos um dos poucos países do mundo que consegue comer fruta, verdura e legumes fresco mais barato do que um produto industrializado, com uma qualidade de alimento, né, Luiz? Eu não sei o que o Luiz acha. Não, é verdade. Assim, você vê que a fruta lá fora é muito, muito valorizada, muito cara mesmo lá, né? Você vai no café da manhã, você não vê aquela quantidade de fruta que tem aqui. E o estrangeiro, quando vem aqui, vê aquilo, tudo fica maravilhado, né? Sim. Então, realmente, assim, impressionante. a gente era aqui meio patinho feio, o HF de um modo geral, e foi por isso que a gente criou a Abrafrutas há 10 anos atrás. Porque realmente o mapa, o nosso Ministério da Agricultura, ele só enxergava como agro as grandes commodities, café, o açúcar, né, milho, a soja. E só para dar um número do impacto social da diferença, na fruticultura também, segundo o IBGE, o Brasil planta 2,5 milhões de hectares de frutas e gera 5 milhões de emprego. É 2 por hectare, 2 pessoas por hectare. A gente só perde para flores. A produção de flores gera mais emprego por hectare, né? O melão é 1 pessoa por hectare. Então, a soja, uma pessoa, na média, a estatística mostra que uma pessoa cuida de 200 hectares. Tá? Então, quando você compara a fruta com a soja, a gente gera 400 vezes mais emprego por hectare. Não é o dobro, não é 5 vezes, não é 10 vezes, é 400 vezes. Quer dizer, é um número muito impactante. Na nossa empresa, o custo, né, do colaborador é 25% do faturamento da empresa. Então, ele é um grande gerador e distribuidor de renda, né? Então, realmente, deveria ter uma atenção muito maior, né, das políticas públicas, porque realmente ela gera mais emprego, ela fixa as pessoas mais no campo, que é o que a gente está precisando, e um outro item, ela gera emprego para a mulher. A mulher, hoje, dentro do agro, o lugar que ela mais consegue trabalhar é nas flores e no HF. Sim. Porque você tem polinização feita manual, ou o raleio da uva, que é feito com a tesourinha, tem que ser delicado, a embalagem. Então, hoje, a gente vê que, nos nossos colaboradores, toda casa tem 2, nunca tem uma pessoa só que trabalha, é sempre um marido, a mulher, já um filho, 2 filhos. Então, ela gera emprego, ela é inclusiva para a mulher também. Então, a fruticultura tem e fora que é um alimento saudável para o consumidor também, né? Claro, e aí só para explicar um pouco mais no detalhe para quem está assistindo, ouvindo a gente, essa geração de emprego é por conta de manejo, de colheita, de delicadeza, né? Não dá para você colocar numa máquina que vai colher, entre aspas, de qualquer jeito. Assim, existe todo um cuidado maior que uma commodity em grãos não exige. Exatamente. Né? Vou dar um exemplo. Olha que quando você vai plantar uma soja, uma plantadeira, ela tem 30, 40 linhas, ela sai despejando aquela semente. O nosso, a gente tem que fazer uma muda, aí vai a mudinha por mudinha, plantada manualmente. A gente planta em torno de 15 mil plantas num hectare. Então, aí a gente planta 300 hectares por semana. Você vai multiplicando isso, são 4 milhões de mudinhas que tem que fazer. Então, e na hora de colher também, você não entra com uma colheitadeira tirando a fruta, tem que ser manual. Qual fruta que está boa, qual não está, tem que colher com cuidado, né? Então, pelo processo não ser tão mecanizado, né, pouco mecanizado, é que ele necessariamente gera todo esse emprego. E aí é por isso que a gente precisa também entender é claro, tem muitas variáveis, como vocês colocaram aqui, mas por isso que é importante também a gente entender isso no detalhe para não achar simplesmente que essa fruta tá cara. Né? Assim, é entender esse processo produtivo. Inclusive, eu queria também que vocês explicassem um pouco onde que entra a logística nisso aí. Porque eu sei que, por exemplo, se a gente está falando de frutas no Vale do São Francisco, a logística para distribuição do Brasil sim, imagino que não seja fácil. Ao mesmo tempo, quando a gente está falando ali de Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso compra muito hortaliça de São Paulo, de Santa Catarina, que também é uma distância considerável, que a gente também está falando das estradas, enfim, né, dessa infraestrutura por estradas que nem sempre são das melhores, né? Então, o quanto que isso também impacta na distribuição, na formação de preço, no acesso? Como que vocês acompanham isso tanto na Abrafrutas quanto na IFPA? Pois é, a gente tem hoje na Abrafrutas um programa que a gente fez nacional, que é o Programa Nacional do Desenvolvimento da Fruticultura. E hoje a gente começou a fazer isso nos estados. Justamente, e aí tem vários itens lá. Tem a questão do fomento, a questão do consumo. Né? Por exemplo, a gente defende que o governo deveria fazer campanhas incentivando o consumo de HF. Porque ele gastando na campanha, ele economiza no hospital.
porque você vai ter muito mais, uma população mais saudável, mudando um pouco essa cultura. Mas o incrível, a gente notou que tem vários estados que a gente desenvolveu esse programa. Eu vou citar aqui o Maranhão como exemplo. Quando eu fui lançar, o governador me levou na Ceasa do Maranhão. 90% dos produtos que estavam comercializados na Ceasa do Maranhão vinham de outros estados. Entendeu? Então você fala, nossa, o Maranhão ele tem uma biodiversidade, né, que vai desde começa do Amazonas, passa pelo Cerrado, vai até a Caatinga, ou seja, pode produzir o que quiser ali, e não tem nada de nada, tudo vem de fora. Então fica aquela história, quem nasce primeiro ovo a galinha, né? O consumo é baixo, ninguém produz, ninguém caro que traz. Então, realmente, a logística entra um pouco nessa situação. Então, realmente, assim, tem que ter políticas públicas incentivando, tem que ter condições adequadas de você distribuir isso o mais rápido da melhor forma possível. Muitas vezes carretas frigoríficas são caras, mas realmente você tem um trança-trança pelo Brasil disso aí tudo. Você tem frutas, por exemplo, no Nordeste que vem para cá, hortaliça daqui que vai lá para o Mato Grosso. E isso tudo encarece, isso tudo faz com que afasta a população desse tipo de consumo. Então, é uma preocupação. Por isso que a gente fala de um programa nacional, como a gente fez, Programa Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura, ele tem 10 itens, dos quais a gente acha que temos que trabalhar esses itens para que um dia, sim, realmente a gente possa aumentar esse consumo de 56 quilos per capita, vamos chegar a 100, 120, porque efetivamente vai ganhar todos. Vai ganhar o varejo, vai ganhar o produtor e, principalmente, vai ganhar a população um alimento de muito mais saudabilidade, né? Qualidade, né? A IFPA também tem, não necessariamente um programa nacional assim, mas também olha muito para esse fomento do consumo. Assim, sim, né? Sim. A gente não tem um programa, né? Por ser uma entidade global, né? A gente não tem um programa específico para o Brasil, né? Mas a principal vertente onde a IFPA trabalha é incentivar o consumo, né? Fomentar o aumento do consumo e coisas muito ligadas à saudabilidade, né? Como a gente estava conversando com o Luiz agora, assim, quanto mais o pessoal se alimentar melhor, menos o governo vai ter gastos com hospitais e com a saúde pública, né? E essa questão da logística realmente é um impacto grande, porque o Brasil tem dimensões continentais, né? Mas só que a gente só tem rodovia. Né? A gente vai trazer uma carreta de melão do Ceará para São Paulo, só dá para vir por rodovia. Não tem como, né? Não tem ferrovia, não tem nem porto, nada, não tem nada. Então acaba ficando tudo na rodovia. Isso encarece muito, porque só o tempo da logística que se gasta, né? E a manutenção da malha rodoviária. Então tudo isso acaba impactando. Preço do diesel, preço do diesel, entre outros. O frete de lá, porque a gente não tem navios que saem do Nordeste para a China. A gente fez alguns testes. O frete de lá até Santos é mais caro do que de Santos para a China. Caramba, olha só. E aí isso, né? Isso acaba inviabilizando ou dificultando muito o preço. Parece demais. Que, em tese, deveria ser barato no sentido de acessibilidade mesmo, né? Quando a gente está falando de um brasileiro que deveria ter com mais facilidade um poder de compra para uma banana, para um mamão, para um melão, para uma uva, enfim, porque terra a gente tem, né? Não existe a menor... Terra a gente tem e produção a gente tem, Mari. Eu acho que a gente tem que conseguir comunicar melhor, sabe? Porque, de novo, se a gente conseguir fazer com que os brasileiros consumam a fruta na época certa, toda vez que a fruta estiver barata, ela está na melhor época. Só que aí, vamos supor, em vez de comer, sei lá, um melão na melhor época, a gente vai acabar comendo uma fruta de caroço, um pêssego, alguma coisa que vem da Europa, sabe? E aí fica parecendo que a fruta tá cara, né? Então, na verdade, não é que, assim, existem frutas caras e existem frutas que, se consumidas no seu melhor momento, elas vão estar muito acessíveis, sabe? Mesmo as camadas menos favorecidas, assim, é possível, né, Pode Luiz? acessar. Na época certa, é super acessível. E fazer receitas, né? Sim, acho que é um pouco também disso que a gente diversificar, né? Diversificar. Eu acho que é super possível. É que a gente tem que conseguir essa equação, né, do investimento na comunicação correta para incentivar o pessoal a consumir um produto in natura mesmo. Pois é, mas aí eu queria... Isso assim, né? O que vocês acham que falta na prática para o brasileiro comum, assim? Ter mais essa informação, essa clareza
de que a fruta faz bem para a saúde, que a fruta ela é produzida aqui, então a gente de alguma forma também está falando de fomentar a economia brasileira, ou que seja melhor ainda, assim, fomentar a economia local, né? Eu vou comprar algo que seja daqui, perto, ou pelo menos do meu estado. Vocês falaram, por exemplo, de ter um papel do governo. Isso. Quando a gente fala governo, o governo é muita coisa, assim, né? Vocês acham que seria até uma Secretaria da Agricultura, secretarias estaduais, isso é campanha do MAPA, isso é Ministério da Saúde, às vezes? Onde que vocês acham que deveriam realmente começar essas pecinhas serem colocadas no lugar, assim? Então, olha, eu nos últimos 10 anos, eu passo pelo menos de 1 ou 2 semanas, tenho que ir para Brasília. Né? Eu até brinco, falo assim, tem que vir, gente, deixa a gente trabalhar, deixa a gente exportar, deixa a gente gerar emprego. Quero ficar no campo. Eu tenho que estar lá em Brasília, porque senão a gente não consegue, né? E participo de várias instituições, estou conselheiro do IFPA também. Então, realmente, essa é uma questão muito interessante, muito, muito boa a gente colocar, porque a gente precisa que o governo, não vou dizer este governo, o governo como Estado, né, realmente, que ele tem verbas bilionárias para a comunicação, ele comunica tudo que eles fazem, está sempre usando aí, né, a mídia como um todo. Então, realmente, fazer campanhas de consumo seria muito importante, porque vou dar um exemplo aqui do cinto de segurança. Quando começou essa história do cinto, né, lembra? Eu sou de uma geração que não usava cinto de segurança, mas de repente começa a ter que usar. Você começa a ficar meio revoltado no começo. Hoje a gente entra no carro e já bota automaticamente. Então, foi uma massiva campanha que foi feita para prevenir mortes no acidente, né, vamos dizer assim. Então, quantas pessoas estão morrendo hoje por ter um alimento não adequado? Quantas? É que a morte do acidente ela é mais traumática e ela salta aos olhos. O outro não, você não vê. Às vezes é invisível mesmo. Assim, ela vai acontecer dentro de um hospital. Mas, por exemplo, o Brasil é um dos recordistas de problemas de sobrepeso e de tudo que vem disso, né? Doenças coronárias, câncer do colo do intestino, porque você alimenta de poucas fibras. Então, tem uma série de enfermidades que podem ser melhoradas à medida em que você tem uma alimentação melhor. Então, realmente, você faz uma campanha junto com o Ministério da Saúde. Então, você tem que... Ele é multiministerial. Você tem que colocar desenvolvimento social, você tem que colocar agricultura, você tem que colocar saúde, para realmente começar a mudar esse hábito. A gente tem que realmente consumir um pouco mais de fruta, porque claro, é evidente, hoje a medicina, a ciência demonstra isso, né? Que as pessoas que se alimentam mais têm mais vivem vida, vivem melhor. Então, assim, quando você fala o que o governo pode realmente fazer para o setor, a gente fala, não, mas o setor não é o setor, é para a população dele mesmo, é fazer essa campanha, demonstrar para as pessoas, né, que a classe A e B já tem mais essa consciência, mas tem uma parte da população que não tem. Então, incentivar esse consumo. E número 2, nós temos que reconhecer, nós já somos bastante tax-free, a gente tem algumas isenções. Por exemplo, ICM a gente já é isento, né? A fruticultura, de um modo geral, não tem. Mas tem algum outros tipos de impostos que a gente ainda recai na produção. Nós temos infinitos impostos, né, que poderiam ainda ser um pouco mais diminuída da carga tributária para esse setor da fruticultura. E uma coisa que a gente sempre tem que tentar dialogar com o varejo, muitas vezes é o markup que a gente fala, né? A margem, né? Eu sei que essa é uma discussão que a gente não resolve. Eterna, né? O preço que eu vendo uma caixa... Difícil agradar gregos e troianos. O preço que eu vendo uma caixa de melão, com 8 milhões, está lá um melão. Né? Então você fala, pô, mas óbvio, então o que o varejo, né? E aí eu vou passar a palavra para o Júlio, entende onde nós podemos fazer para enxugar, para realmente a coisa chegar, a fruta chegar acessível ao Sim, tentar não... eu acho que é um dilema, né, Júlio? Porque assim, você não vai repassar tudo para o consumidor, senão você assusta, você tem que voltar uma margem minimamente lucrativa para o produtor, porque senão não compensa, mas o varejo também tem que ter lucro, porque vivemos assim, então... Mário, eu sou defensor de uma cultura que eu falo que os nossos negócios eles têm que ser éticos, humanos e prósperos. Né? Então, eu acho que assim, se a gente conseguir atender eu tô falando por mim, tá? Se a gente conseguir atender esses 3 pontos, esses 3 pilares, o negócio vai ser bom para todo mundo, né? Por que eu tô falando isso? A gente tem que ser humano nas relações,
a gente não pode ficar assim, querendo negociar somente na transação, sabe? Então eu compro o melão do Luiz e eu vendo para a Mari. Eu compro o melão do Luiz, então assim, é uma troca, né? Então é dinheiro por produto, dinheiro por produto. A partir do momento que a gente começa a pensar num negócio mais humano, então assim, eu estou comprando o melão que o Luiz produziu e estou entregando um produto que vai melhorar a saúde da Mari, sabe? E aí a gente começa a nos relacionar e não só ficar fazendo transação, né? Por que eu estou falando isso? A gente estava conversando há pouco nos bastidores ali. Uma das figuras que mais tem influenciado de forma positiva a incentivar o consumo de hortifruti são as nutricionistas, né? Então acho que as nutricionistas elas estão com um grande papel, assim, um papel fundamental, muito importante, viu, Luiz? Porque elas receitando uma dieta bem equilibrada, o pessoal começa a se conscientizar que realmente é necessário comer fruta, verdura e legumes na dieta diária, né? É claro que se a gente tiver o apoio do Estado, igual o Luiz falou, né? Não é questão de governo, se a gente tiver um apoio do Estado, tudo isso vai acontecer numa velocidade muito mais rápida. Porque para nós, né, no varejo, não adianta a gente querer vender muito caro mesmo. Porque ainda mais hortifruti, eu falo que hortifruti é um produto vivo. Depois que o Luiz colheu, ele transportou, ele continua vivo na minha gôndola, né? E se eu demorar muito para vender, ele continua respirando, ele vai começar a apodrecer. Então, quanto mais caro eu vendo, menos eu vendo e mais quebra eu vou ter, aí eu tenho que vender mais caro para compor. E aí vira. Então, eu sempre falo, pessoal, o melhor jeito de ter menos quebra, né, é vender mais rápido. Então, quanto a gente mais vende, menos quebra a gente tem, né? Mas aí tem as questões dos custos, né? Aí fica aí eu tô falando por mim mesmo, sabe? É o jeito como eu gosto de trabalhar. Então a gente fazendo as relações certas, né, entre varejo e produtor, a gente consegue fazer um conjunto melhor, sabe? Para servir melhor a população. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Para ficar no próspero. Né? A gente tem que ser próspero nas nossas relações. A gente vai estar levando vida. A gente está levando um alimento vivo que vai proporcionar mais vida para as pessoas, sabe? Então... E isso é segurança alimentar, total, né? Porque a gente ouve muito também um discurso um pouco generalizado de que o agro representa segurança alimentar. E não necessariamente é assim se a gente está, muitas vezes, deixando na mesa do consumidor só o ultraprocessado. Né? Assim, a segurança alimentar ela vai na vitamina, ela vai nessa saudabilidade que realmente chega de forma mais íntegra possível do Eu acho do que alimento, o agro, né? principalmente a gente, né, da fruticultura, da horticultura, o nosso papel é entregar um produto seguro no sentido de estar livre de defensivo, livre de contaminantes, riscos. independente se é defensivo ou se é contaminação microbiológica, sabe? Eu acho que é a nossa responsabilidade também no varejo assegurar o que a gente está vendendo para o consumidor, sabe? Porque senão fica muito fácil. O pessoal fala assim, tá tendo problema no pimentão, igual a gente estava conversando antes. Isso não é problema meu, é problema do produtor que produziu isso, que usou o produto inadequado ou que ultrapassou o limite permitido, né? Não, a gente tem a nossa parcela de culpa. A gente tem que ter a responsabilidade de estar fazendo com que a nossa equipe de compra trabalhe com alimento seguro e entregue um alimento seguro pro consumidor. Porque o varejo tem disso às vezes, né? Todo mundo é produtor. Aí vai lá e, o Luiz tem um custo de produção para respeitar todos os limites, carência de produto, isso, aquilo, e aumenta um pouquinho o custo, porque como é que fala, Luiz? O tempo demora mais ali, respeitando os limites para ele poder colher. Aí o cara vai lá, colhe 2 dias antes e consegue vender X reais mais barato. Não. Produto por produto é tudo a mesma coisa. Aí o consumidor compra, ou de repente vai lá alguém, faz uma análise de resíduo e aparece. Aí a culpa é de quem, né? Dessa entidade produtor que generaliza e entendeu? pega Então, mal. Interessante. Não é que eu defendo,
agora como IFPA, eu tô para ficar, assim, enxergando o varejo, enxergando o produtor, porque a gente tem que fazer a cadeia toda melhorar, né, Luiz? Isso, nesse ponto, as empresas que produzem e exportam, elas acabaram desde o ano de 2000, portanto nós estamos aí com um quarto de século, 25 anos, sendo obrigado a ter certificações internacionais de boas práticas agrícolas. Quando isso começou, no ano 2000, eu achei que uma coisa que foi isso aí não vai dar certo, você não vai colar, porque eram tantos requisitos, já é difícil produzir, com tudo isso. Mas o meu sócio, que era um comerciante forte, não, nós vamos. Quem se adaptou a isso, hoje está vivo. Quem não se adaptou, morreu. Né? Porque quando a gente começava, o pessoal falou assim, mas quanto o supermercado vai pagar mais para a gente ter tudo isso? Aí eu falei, não é quanto vai pagar mais, é quanto você vai produzir ou não vai produzir. Quem não tiver vai estar fora. Então isso começou do exterior para o Brasil. Então, lá no exterior, quem é o responsável é o supermercado. Então, o supermercado não pode comprar de quem não tem as certificações. E essas certificações, ela atesta que aquele produtor cumpriu com as normas, ou se fala muito ESG, mas os 3 pilares são responsabilidade social, ou seja, né, toda aquela parte de não ter menor, como é que as pessoas estão se alojadas, como está alimento, transporte, a segurança alimentar, você não poder usar um defensivo que esteja banido, proibido, ou você usar ele cujo resíduo fica acima do permitido, né? E o terceiro requisito importante sobre esse tema é a questão de licenças. Você não pode produzir sem ter outorga de água, sem ter licença ambiental do teu produto, da tua fazenda, né? Você não pode desmatar sem, né? Aliás, tem uma especificação que nem permite você desmate. Você tem que usar uma área que esteja degradada, que já foi desmatada, algo assim. Tá? Então, esses são os parâmetros internacionais. E lá fora não adianta o supermercado ligar e falar assim, não, eu quero fazer uma promoção, vou te dar de graça. Se você não tiver o certificado, eles não compram. No Brasil, isso está melhorando, né? Mas no começo era assim também. Então, uma grande rede de supermercado falou, não, nós vamos fazer uma certificação, vamos cadastrar, você vai fazer tudo, né? Fizemos tudo aquilo lá. Chegou na hora de vender, quanto custa? 10. Ah, mas lá em Petrolina estão vendendo a 8. Mas ele tem a certificação? Não, mas não tem. Mas se você não fizer a 8, mas então por que você fez tudo isso? Uhum. Então eu dá vontade de falar assim, então compra do outro, eu vou lá no supermercado, vou pegar uma empresa de certificação, vou fazer uma análise, vou mostrar o que vocês estão vendendo para o seu cliente. Entendeu? Então, essa conscientização que o Júlio está falando, ela vem melhorando, porque realmente não é justo. Então você passa a ter uma concorrência desleal, porque você toma todo o cuidado, você tem um custo para isso, e no fim você acaba não conseguindo vender, porque o supermercado compra de quem está vendendo mais barato. E isso realmente. Então, essa relação que ele está dizendo que não é humana, aquela relação, eu tenho que vender o mais caro possível e ele quer comprar o mais barato possível, isso não é sustentável, isso não tem longevidade. Perfeito. Então, a gente realmente tem que ter um equilíbrio, transparência nas relações. Tem que ser justo, eu tenho que vender para um justo para ele um justo para o consumidor, e para assim todos vai. nós continuarmos. Exatamente. Por isso que eu tenho esses 3 pilares, sabe, Mari? Tem que ser ético, humano e próspero o negócio. Porque se não for bom para o Luiz, uma hora ele vai parar de produzir, aí eu não vou ter o fornecedor de melão, aí eu não vou ter que vender para você. E a pessoa que quer o melão não vai mais no seu supermercado, e assim a cadeia quebra. Aí viram, sabe, em vez de virar um ciclo de prosperidade, vira um ciclo de escassez, né? Vai cada vez definhando o negócio e acaba. Muito interessante. Bom, eu preciso dar um recado aqui que a gente já deu em outros episódios, mas nesse tá com um gostinho especial mesmo. Eu preciso falar para todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente de que o Arroz, Feijão e Clima, ele é apoiado pela IFPA, a International Fresh Producer Association, que é essa associação internacional do FFLV. Então, essa associação internacional está aqui no Brasil olhando para quê? Para as frutas, para os legumes, para verduras e para as flores, que a gente falou aqui rapidinho. Então, aqui no Brasil, a IFPA tem 150 associados, então muito provavelmente a fruta, a verdura, o legume que está na sua casa deve ter passado por um desses associados. A gente agradece muito o apoio da IFPA aqui nesses assuntos, hoje falando especificamente sobre fruticultura, mas em outros episódios também para fomentar esse assunto entre agro, segurança alimentar, segurança climática. E se você quiser também ser um apoiador, um patrocinador do nosso podcast, deixa os comentários, vai atrás das nossas redes sociais ou escreve um e-mail para a gente, arrozfeijãoclima@gmail.com. Com certeza a gente vai querer falar mais de fruticultura, de HF aqui, porque tem muito pano para manga e acho que a população precisa muito conhecer esse setor que é interessantíssimo, que está em
boa parte do Brasil, se não no Brasil inteiro, enfim, a gente tem uva no Vale do São Francisco e tem uva no Rio Grande do Sul, não existe, eu acho que um exemplo melhor do que esse de que, inclusive, questões genéticas, de ciência, vão colocando o Brasil nessa potência, né, Luiz? Mas eu queria que você compartilhasse um dado que você falou no bastidor para a gente ali, de que também o Brasil é um grande produtor, mas ainda não responde no mesmo nível como exportação, e a gente poderia ganhar muito mais mercado, né? É isso. Então, a gente é realmente o terceiro maior produtor de frutas do mundo, né? Estamos atrás da China e da Índia, à frente até dos Estados Unidos. Mas a gente é o 23º, 24º maior exportador. Portanto, tem 20 países que produzem menos e exportam mais. O próprio o fato da gente ter um mercado interno grande já é um limitador, porque muitas vezes o produtor fala, não, por que eu vou me adaptar a toda essa situação de exportação? Acaba se acomodando, que é um erro. E por isso que a Abrafrutas foi criada, inclusive a gente tem um convênio com a Apex para incentivar. A gente tem que mostrar para as pessoas que não é nenhum bicho de sete cabeças. Que, inclusive, quando você se adapta a essas regras internacionais, isso te ajuda você ter um processo produtivo melhor, inclusive para quem não quer exportar. Né? Porque você acaba tendo muito mais controle, muito mais qualidade, você valoriza a tua produção. Então, realmente, assim, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Mas, para dar uma ideia, a gente está completando 10 anos a Abrafrutas. Quando a gente começou, o Brasil exportava em torno de 650 milhões de dólares e importava em torno de 500. Teve até alguns anos que a gente importava mais fruta do que exportava. Imagina, um país como o Brasil. E agora não, a gente já está perto de 1,3 bi de exportação, ou seja, em 10 anos a gente dobrou as exportações, o que é um número assim, bastante expressivo. Vocês falam no mercado lá fora, principalmente a Europa, onde todo mundo quer mandar. Então a gente dobrou as exportações e a importação reduziu. De em torno de 500, ela caiu para torno de 300, 350. Por quê? Porque a partir do momento que você passa a ter frutas de boa qualidade, a importação tem mais dificuldade de vender fruta para cá, que antes não era assim. Realmente a fruta importada era muito melhor que a brasileira, e ela hoje já não vai ter tanto mais essa diferença, entendeu? Então, realmente, assim, isso é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo de 10 anos, mas também ele é cultural, né? Porque o produtor ele não consegue enxergar esse mercado lá de fora como muito atrativo. Até porque também parte da produção é muito pequena também, da familiar, né? E era isso que eu ia falar, assim, mas mesmo assim é importante também a gente avisar para o consumidor que está assistindo a gente que exportar mais não significa que vai faltar aqui no Brasil, que vai ficar mais caro no Brasil. Uma coisa não atrapalha. Exatamente, não atrapalha a outra. Essa ideia de que a exportação causa inflação, que a exportação é ruim para o consumidor nacional. Quando a gente tem a exportação, é um programa especial que é feito para abastecer lá. Entendeu? Então, assim, a gente, hoje a nossa empresa exporta 70%. Os 30% que a gente manda para o Brasil, e mais os outros produtores também que exportam, mas uma parcela disso fica. Outras empresas ficam 50%, outras produzem só para o mercado brasileiro. Tá? Então, o mercado ele é autorregulável. Né? Então, se o mercado interno, por acaso, faltou melão, é óbvio que nós não vamos ficar mandando lá para fora. Não vamos deixar desabastecido aqui, porque aqui passa a remunerar. Então, você começa a mandar para cá também. Então, a vantagem de você ter mercado externo, para o produtor é isso, você ter dois lugares para você vender, mas isso te proporciona, antes de mais nada, você aumentar a tua produção. Então, você poderia aumentar X, produzir X hectare para o mercado interno. E você produzir 2X para você exportar. Então, isso significa mais emprego, mais renda, mais divisa para o Brasil. Então, em termos de economia, de segurança para o Brasil como investimento, porque ele faz uma reserva cambial muito grande. Então, desenvolve aquelas regiões do Nordeste, porque realmente você dá um treinamento, você melhora a cultura das empresas. Então, assim, o impacto socioeconômico, e isso veio por causa da exportação, é gigantesco. E melhorou a fruta para o consumidor nacional. Então, sem dúvida nenhuma, ele só tem a somar. E aí também queria só que você comentasse brevemente, porque existe também um preconceito, assim, de que o que é melhor vai para fora. Exato. Isso no passado é verdade, sabe? Essa história vem até da época do café também, né? E eu lembro quando eu comecei a produzir melão, o melão, o sabor dele é medido pelo Brix, que é o teor de açúcar, vamos dizer assim, né? Um aparelhinho que você vai lá e mede.
E antigamente, quando eu fui para produzir no Nordeste há 30 anos atrás, o Brix para exportação mínimo é 10. E a gente tinha que suar, mas suar para conseguir 10, entendeu? Então, e você não consegue ver pelas características externas, você tem que ver pela área, toda essa situação. Então, realmente, naquela época, o melão melhor ia para fora e ficava aqui muito ruim. Mas 30 anos depois... Não, eu lembro que na época tinha amigos meus aqui de São Paulo que falavam assim, pô, eu vou comprar um melão, o melão tá ruim, como é que eu faço comprar um melão? É assim, você compra uma passagem para a Inglaterra, vai lá no Tesco, você compra um melão bom. Era assim mesmo. Mas, realmente, a mudança foi tão grande nesse período, em termos de genética, principalmente, e nutrição, e até nos controles fitossanitários, que hoje a gente não tem mais melão de 10 Brix, não existe mais. O melão é de 12 para cima. Não tem mais. Assim, o que você deixa de exportar é porque ficou pequenininho, ficou deformado e tudo mais, mas hoje nós não temos mais um problema de... O mesmo que vem para cá, até porque os tratamentos que você tem que dar na sua fazenda é o mesmo. Você não pode falar assim, não, pessoal, isso aqui é exportado, porque você vai bagunçar a cabeça todo mundo. Manejo, toda a forma de produzir. Tudo é uma coisa só. Então, o melão hoje que se consome no Brasil, principalmente se vem de empresas que exportam, né, que tem algumas bases, ele realmente é top. Agora, é óbvio que você vai ter aquele melão produzido lá no São Francisco, lugar que a pessoa ainda não tem toda essa tecnologia, que não tem a marca, não tem uma embalagem adequada, esse melão ainda não é de boa qualidade. Mas quando você pega um melão com uma boa embalagem, com apresentação, a gente fala até com a redinha, tudo aquilo lá, porque ele já é o tipo exportação, e as pessoas têm muito cuidado com ele, é quase que um vinho, né? Você já começa a diferenciar, nós estamos falando aqui, você descomoditiza a fruta como modo geral, pouca gente fez isso ainda, o melão é um exemplo, a maçã também é um exemplo, já tem algumas marcas, mas a gente tem que partir para isso, para que o consumidor identifique e confie naquela marca. Entendeu? Então, não, esse aqui eu sei que é bom. Eu posso até pagar um pouco a mais, mas ele vai me satisfazer, vai me trazer um retorno. Então, essas são as evoluções, né, que o nosso setor também tem que passar para poder melhorar, e com certeza isso vai aumentar o consumo. Porque um melão como era antigamente, era difícil. Você só voltava, você comprava um. Para você comer de novo, você tinha que esquecer aquela experiência. Agora não, você come. Agora você repete de propósito. E fruta boa tem que ter o gostinho de quero mais, não é, Luiz? Pois é, então, e aí eu falei assim, a IFPA tem muito dessa... No cerne da IFPA tem muito disso, de trabalhar embalagens, eu digo no sentido de propagar mesmo, né? Então, assim, ter uma questão até visual, né? Existe esse trabalho de marketing mesmo para promoção, né? Na IFPA a gente procura ter associados que componham todas as partes da cadeia, sabe? Então nós temos associados que são desde indústria de semente, temos associados que fazem parte de indústria de embalagens, aí temos os produtores, temos uma porção de varejistas, né? Então, dentro da IFPA, a gente tem que assegurar que todos os elos estejam conosco, para a gente conseguir, assim, melhorar o consumo, sabe? Porque se uma das partes estiver desalinhada, né, é como o Luiz falou, a pessoa vai estar produzindo alguma coisa, talvez por desinformação ou por condição naquele momento, que não vai estar dentro dos padrões que a gente, como consumidor, gostaria de levar para casa, né? Uhum. E esse negócio da identificação, o hortifruti tem essa dificuldade, sabe? Porque a gente, como consumidor, que somos consumidor em algum momento da vida, do dia, né? A gente vai olhar berinjela, vai olhar melão, vai olhar abobrinha, e é tudo abobrinha, é tudo berinjela, é tudo melão. Então, se a gente não conseguir começar a criar uma identidade para cada um dos nossos produtos, né? O famoso selinho ali. Um selinho, né? Alguma coisinha que identifique e fale assim, não, eu já comprei essa maçã, eu já comprei esse melão, eu já comprei essa fruta ou esse legumes um dia, e realmente ele vale alguns reais a mais, porque ele até para procurar de novo, né? Exatamente. Gostei tanto, quero ir atrás de quem Exatamente. Que é. E no varejo é importantíssimo isso, sabe? A gente conseguir deixar claro, perceptível pro consumidor esses diferenciais, porque senão vai ficar igual na indústria. Coca-Cola é Coca-Cola em qualquer lugar do mundo, né? Agora, melão não, né? Uhum. Tem que saber diferenciar para saber o que está comprando. E valorizar o Brasil, né? Exatamente. No final das contas, é aqui que estamos. Mas isso daí tá legal, sabe por quê? Como na evolução do processo de produção que foi acontecendo, que a qualidade da fruta brasileira foi melhorando, a gente, como brasileiro, a gente prefere mesmo comprar uma fruta brasileira, sabe? Falo que a maçã Fuji do Brasil não tem igual.
Não tem maçã Fuji no mundo, né, Luiz? Verdade. Com sabor igual ao do Brasil, sabe? Então a gente gosta muito disso, sabe? Valoriza muito isso. Por isso que eu não sabia desse dado que o Luiz citou aí, que à medida que foi aumentando, melhorando a qualidade da fruta brasileira, a importação de alguns foi caindo. Verdade. Pois Né? é, valorização, que ótimo. Isso aí. Bom, acho que teria muitos outros assuntos para a gente ficar discorrendo aqui, mas eu vou me ater, pelo menos por enquanto, para agradecer vocês pela participação, por compartilhar os dados, por virem aqui no estúdio, por conversarem com o nosso público. Muito obrigada. Estão mais do que Obrigado a você. convidados para voltar de novo, trazer notícias, novidades das frutas. Depois a gente fala de cadeias específicas, Isso, enfim. É isso aí. Muito bem. obrigada. Clima, falando Obrigado tudo você. isso. É isso. Estaremos Muito aqui obrigada. sempre chamados. E muito obrigada para você que assistiu a gente até agora. Espero que aí na sua geladeira, na sua casa, tenha muitas frutas, verduras, legumes, que você possa ter acesso a receitas diferentes, a descobrir sabores que você não conhece ainda, a pensar nessa alimentação colorida, saborosa e, quem sabe, também propagar essa palavra aqui do nosso assunto, da nossa conversa desse episódio, porque é muito importante a gente realmente pensar com mais carinho o que a gente está colocando dentro do nosso corpo, pensar um pouco de como a gente tem se alimentado no dia a dia e valorizar a fruticultura brasileira, que é tão importante e que também faz parte do agronegócio. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Lá nas redes sociais a gente tem os famosos cortes. Então também para você que quer compartilhar só alguns trechos, vai lá nos nossos arrobas, Arroz, Feijão e Clima, em todas as redes sociais. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, e a gente está onde você quiser levar a gente. Afinal, tem episódio nosso lá no campo também, nas fazendas. No último episódio a gente foi lá para Bueno Brandão, em Minas Gerais, para falar de agroturismo num ambiente de café, de agrofloresta. Então, se você também tiver ideias de pautas, quiser convidar a gente para ver a sua produção, a gente põe a mochila nas costas e vai encontrar você. E a gente também encontra você, espero, no próximo episódio, na próxima semana. Então, até a próxima!